Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesse programa Café com Karina. Mês de setembro, um mês que é dedicado para que a gente possa falar sobre a prevenção ao suicídio e também para que a gente possa abordar alguns temas. E é um mês atípico para nós duas, que somos as organizadoras desse programa e que nós mesmos nos convidamos para que a gente pudesse ter um espaço de fala, para que a gente possa contar sobre a nossa história e a história, principalmente, de uma associação que se chama Associação Se Tem Vida, Tem Jeito, que ela foi fundada por mim e pela Gabi, pelas pessoas que a gente ama, as irmãs da Gabi, a minha irmã e meu marido. A Associação Se Tem Vida, Tem Jeito é fruto de muita dor, mas é fruto de uma necessidade imensa que nós identificamos para que a gente possa oferecer para a sociedade brasileira estudos e possibilidades da gente fazer acolhimentos e cuidados, prestar serviços na pós-venção. Toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer. A Associação Se Tem Vida, Tem Jeito teve origem a partir de uma relação que aconteceu, parece que de um jeito muito milagroso na minha vida. Milagroso porque a partir do momento em que eu conheci a Gabi, a minha filha espiritual, a minha filha de coração, eu realmente percebi que a minha vida mudou. Então nós escolhemos fazer o Café com Karina neste mês de setembro, para que a gente pudesse inaugurar uma partilha com todos vocês que estão nos assistindo. Partilha de fé, partilha de esperança e principalmente de possibilidade de fazer da nossa dor um propósito de vida. Uma possibilidade realmente da gente oferecer acolhimento, até porque Gabi sabe praticamente todas as minhas frases. Então, continua a minha frase, minha filha, que o acolhimento é o que sedimenta o solo fragmentado pela dor. Conta um pouquinho, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco da nossa história, um pouco da história da associação, mas fala de você, como é que você me conheceu, e a gente vai fazendo desse momento o nosso momento. Bom, eu já estou emocionada, né? Um pouco nervosa, porque não tenho muito jeito para lives, você sabe bem disso, mas é um prazer enorme para mim estar aqui com você, uma alegria muito grande. Eu acho que a gente tem uma história muito bonita, né? Eu acho que é um privilégio muito grande poder compartilhar essa história com você, da forma que a gente se conheceu, da forma que a gente vem mantendo, né, esse relacionamento da associação que nasceu fruto, né, desse nosso relacionamento. Bom, a minha história com você, eu sou enlutada pelo suicídio do meu pai, eu sempre falo do meu amado e saudoso pai, que suicidou há 8 anos, e foi através dessa dor, eu acredito não, tenho certeza que é a maior dor que eu já passei na minha vida, que eu cheguei até você. Então, quando aconteceu, acho como acontece comigo e com quem passa por isso, a gente fica totalmente sem chão e sem saber o que fazer, e comigo não foi diferente. E eu acho que eu vivi vários momentos, né, no meu luto por suicídio. Eu sinto que eu tive assim muitas fases. Eu tive fase que eu não queria falar sobre o assunto, eu tive fase que eu não queria falar com ninguém.
E depois de um tempo eu comecei a procurar algum material sobre o assunto, porque eu senti que eu precisava, não que eu fosse achar as respostas, mas pelo menos entender um pouco melhor o que tinha acontecido e ver como eu seguiria, né, dali para frente, porque a gente fica bem sem chão. E numa das minhas buscas, para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, então, assim, fisicamente a gente está bem longe. E numa das minhas buscas no Google, na internet, através de um vídeo do YouTube, eu cheguei até você. E eu cheguei até você, eu comecei a assistir vários vídeos, era assim, um vídeo atrás do outro, eu praticamente vi todas as suas pastas do YouTube, tudo que você tinha de material, e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu comecei a encontrar respostas para muitas dúvidas que eu tinha. Eu até então não estava fazendo terapia, nada, mas ali eu encontrava muitas respostas e era uma forma de entender um pouco melhor e até para poder, né? Eu senti que naquele momento eu consegui até dialogar com as minhas irmãs de uma forma mais sã, assim, entendendo melhor do assunto, do que leva uma pessoa ao suicídio, mesmo sabendo, né, como você fala nos seus vídeos, que eu nunca teria as respostas, e que eu acho que isso, né, é uma das coisas que me acalmou bastante, entender que eu não teria as respostas que eu tanto procurava, entender que o suicídio é multifatorial, que talvez não fosse um ou dois motivos, que poderiam ser várias coisas, né, que tinha levado o meu pai a tomar essa decisão. E acho, assim, que através de você eu entendi, assim, compreendi que eu poderia ir muito pelo lado do amor, assim, ficar com aquilo que a gente viveu, o que meu pai representa para a gente, porque ele representa até hoje, né, nos exemplos, eu falo que ele está vivo no nosso dia a dia. Então, assim, eu fui achando respostas para muitas questões que eu tinha e me marcou muito, né, o termo que você usa do extrair flor de pedra, que é transformar o desconhecido em conhecimento, e foi quando eu comecei a me interessar cada vez mais pelo tema, mesmo sentindo que às vezes doía muito eu estar participando de grupos, eu estar lendo, eu estar ouvindo sobre aquilo, mas eu sentia que aquilo, de certa forma, ia me acalmando, e desconhecido em conhecimento e a dor em amor. E eu acho que a dor em amor eu acho que é o que me consola, assim, eu acho que é o que mudou para mim a forma de ver a vida, entender que apesar de todo o sofrimento que a gente passou, teve muito amor, tem muito amor, assim, tudo que a gente viveu, a presença, né, eu ter as minhas irmãs, a minha mãe, hoje meus sobrinhos, isso tudo é fruto do nosso amor e isso eu vou carregar para o resto da vida, né? Você me falou uma vez e eu nunca esqueci que o meu pai é muito mais do que o ato em si. E é isso que eu sinto. Então, assim, eu cheguei até você através de uma dor imensa e fui descobrindo um amor assim que eu não imaginava. Eu acho que eu falo que foi o recado de Deus, né? Eu acredito em Deus, numa força maior, mas eu sinto que foi o recado de Deus que Ele tá cuidando de mim quando Ele colocou você na minha vida, que eu não estou sozinha. É mais ou menos isso. E eu acho muito bonito, né, porque, eu tenho cada vez mais certeza, né, que a vida realmente nos uniu, e a gente pensa assim: "Foi a morte do teu pai que nos uniu", mas eu acredito que toda a vitalidade, todos os ensinamentos que todo o legado do Miguel, né, teu pai, ele também está sendo vivido e muito vívido, né, pelas tuas atitudes, pelas tuas ações, né. Cada vez mais eu
Eu tenho muita gratidão por ele, né, e eu sempre falo: "Miguel, muito obrigado por ter trazido a Gabi para minha vida, porque realmente você, enquanto existência, você se tornou uma filha amada". Eu costumo brincar que eu não te pari, né, você não veio do meu ventre, mas, assim, eu tenho tanto orgulho de você e tanta gratidão, porque realmente o marco de uma vida mais saudável, de uma vida mais funcional, ela veio a partir, do momento em que eu te conheci, porque você é uma referência, né, porque inclusive para lidar com o seu luto, você começou a fazer esportes, você sempre fez esportes, mas você começou, né, a acordar cedo, a fazer todas as coisas que você faz. Você é uma das pessoas, e se não a mais disciplinada que eu conheço, que acorda, né, de madrugada e faz a tua ginástica, o teu esporte, você não abdica, né, de fazer o bem para todas as pessoas, né, então, assim, isso é muito da história que eu ouvi também do seu pai. E eu agradeço, porque você tem sido uma referência muito boa na minha vida. Eu que não tive referências de muitas pessoas, né, saudáveis, que gostavam, né, de praticar esportes, de uma boa alimentação, a partir do momento em que eu também me dei uma chance, né, de estar com você, de viajar todos, né, os anos. Agora felizmente a gente viaja, né, no começo do ano para celebrar primeiro, né, a entrada de um novo ano, de uma nova era, né, e a partir do momento em que eu já fiz a minha primeira viagem com você para Costa Rica, né, já consegui mudar muitas coisas, inclusive perceber a maneira como eu caía, porque todas as vezes eu caía, me machucava, né, e eu fui me dando conta que isso tinha tudo a ver com aquilo que eu precisava ressignificar na minha história e na minha vida. Eu queria que você, não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem, numa das últimas visitas para Costa Rica, teve uma situação que ficou muito evidente o quanto que teu pai não está fisicamente conosco, mas ele está nos acompanhando, que foi o momento em que a gente foi para um restaurante e tinha um guardador de carros. Então, conta essa história, Gabi, né, e vamos tentar fazer essa retrospectiva, porque aquele momento realmente eu senti que, nossa, não é possível que a gente não esteja sendo acompanhado. A gente brinca um pouquinho assim que meu pai e que minha mãe, né? Teu pai e minha mãe ficam lá conversando para que eles possam nos proteger e nos acompanhar nessa vida. Eu lembro que quando a gente parou o carro lá, né, num restaurante da Costa Rica, mas não lembro exatamente quais foram as palavras dele. Ele chegou, não sei se você se lembra dessa história, assim, que ele chegou e falou assim: "Eu guardo o carro de vocês", né. Uhum, E a gente foi almoçar, né, e ele colocou um protetor, inclusive para não ficar muito uhum. sol, na direção, e quando ele volta, é o mesmo guardador de carro, é a mesma pessoa, ele fala: "E teu pai? Ele chegou?", né. E É, aí você aí falou: eu "Como lembro. teu pai?", né, "E como teu pai?", né. E aí, É. assim, foi uma coisa que você lembra dessa situação, né, que a gente ficou Lembro que totalmente até a gente ficou em arrepiada. dúvida qual dos 2 restaurantes ia. Eu não lembrava Isso, exatamente as palavras, mas eu lembro da situação. Mas eu é. acho que é isso, né, que eu falei, eu acho que, de certa forma, eu sinto mesmo a presença dele em momentos como esse, né, da forma que a gente se conheceu e tanta coisa que já aconteceu com a gente, assim, né, que dá para saber que tem algo maior, assim, eu acredito muito nisso. E é o que eu falo, assim, eu sinto ele muito vivo. Por exemplo, você citou a questão da disciplina, né, isso foi uma das coisas que eu aprendi com meu pai, a minha família é toda muito ligada no esporte, né, e assim, desde cedo, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, eu tive esse aprendizado de que para você ser boa, assim, ser bem-sucedido no esporte, como tudo na vida, precisa de disciplina para acordar, para comer, para dormir cedo,
saber falar não, tal. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo que eu carrego no esporte, no meu trabalho, nas minhas relações, nas minhas viagens. Eu consigo, assim, dosar, né? Então, assim, muito do que eu vivo no dia a dia, às vezes o que eu vou comer, às vezes até uma fala minha, eu falo, nossa, parece meu pai aqui, assim. E né? Eu sinto que, de certa forma, ele está comigo, está me acompanhando, e isso também acho que traz um consolo, né? Assim, acreditar que, que ele continua aqui do nosso lado. É muito bacana. E talvez a gente possa também, encontrar, né, que na maneira como a gente vive, a gente realmente tem como honrar toda essa história que a gente viveu e a história da pessoa que partiu, né, Gabi. Eu Sim, acho muito sim. importante isso, porque hoje eu vejo em você, né, que realmente você tomou isso como missão, né, deixar cada vez o teu pai, as atitudes dele, tudo que você foi aprendendo, eu vejo em você, é muito mais em você do que na tua família, né, mas eu tenho essa felicidade de conhecer a tua família, né, uma família lindíssima, de pessoas, assim, bastante inspiradoras, né, uma família realmente linda, no sentido de serem mulheres, né, eu conheço todas as mulheres, né, as tuas irmãs, a tua mãe, mulheres não somente bonitas por fora, mas bonitas muito pela alma, pelo jeito de ser, né, pela essa simplicidade. Eu acho que tem uma marca aí na tua família, que é a simplicidade. Você falou bastante sobre algumas histórias, a gente tem muitos causos agora, muitas histórias juntas, né, Nem todas a uma gente das pode contar aqui, né? Algumas só. mas eu acho que é bacana, porque, eh, a primeira coisa que acontece conosco é que a gente começou a se fazer, todo mundo pergunta, né, e eu tenho essa mania de falar: "Ah, minha filita", em algumas viagens, né, e todo mundo olha, na verdade, cronologicamente a gente tem 10 anos de diferença, eu tenho 10 anos a mais que a Gabi, mas, assim, todo mundo se espanta, né, porque quando eu falo: "É a minha filhita, é minha filhita", eu falo mais que ela é minha filha do que ela fala que eu sou a mãe dela, né. Mas, assim, é porque eu tenho muito orgulho e tenho muito carinho, porque é um amor que eu desenvolvi, né, e é um amor realmente de mãe que quer proteger, uma mãe que tem orgulho, uma mãe que quer acompanhar, né, e isso tudo foi um presente que me aconteceu, quando eu falo um presente, porque eu estava no delta do Parnaíba, eu acho que essa história é importante a gente contar, apesar da gente ter contado em vários outros momentos, mas nessa entrevista é importante que a gente saiba, né, e a gente possa contar como é que aconteceu essa adoção, né, minha com você. Eu estava, no delta do Parnaíba, viajando com meu marido e com os meus 2 filhos, físicos, né, biológicos, e lá no delta não tem internet, não tem nada, então eu comecei a acordar cedo, né, para querer assistir o nascer do sol, e quando eu estava longe, porque eu acordei muito cedo e deixei os 3 dormindo lá no nosso quarto e fui andar na praia. Ao que eu estava bem distante, já tinha acabado de, nascer o sol, eu sinto um calafrio, sinto um arrepio danado e, assim, uma voz falando para mim: "Cuida da minha filha, cuida da minha filha, cuida da minha filha". A música "You Be in My Heart" também não saía da minha cabeça. Eu voltei, porque no delta no lugar onde a gente estava não tinha internet, o único ponto de internet era num restaurante que tinha, que era longe do lugar onde a gente estava hospedada, mas eu voltei com uma vontade enorme de fazer um livro que a gente ainda não terminou e nem publicou, mas um livro de fotos. Para quem me conhece sabe que eu gosto de escrever, eu não gosto muito de tirar foto, né, eu, assim, não guardo as fotos, eu gosto de tirar foto em alguns momentos para alguns registros, mas eu sou super relapsa e eu começo a ficar muito aflita quando, né, o espaço lá dos negócios lá que precisa guardar, manter no meu celular,
eu começa a ficar cheio, então, assim, volta e meia eu sou relapsa nesse sentido de querer apagar as memórias que eu tirei, enfim. Mas eu voltei, sedenta, assim, com uma ideia de fazer um livro de fotos de nasceres do sol. E, peguei meu computador, levei para esse restaurante onde era o único ponto da internet dessa pousada, e dedilhei uma apresentação, né, dedicada para as pessoas em luto por suicídio, falando que era uma homenagem e uma forma de acolhimento. E mando para a Gabi, né, que a gente não se conhecia tão fortemente, mas a gente já tinha tido uma interação e isso é bacana, porque a gente já tinha, inclusive, acho que acredito viajado já ou não, ainda a gente não tinha ido para Não, a Salvador? gente tinha se conhecido muito rapidamente em São Paulo, uma vez Ah, pessoalmente. foi. É. Pronto. Então, assim, a gente não tinha muito contato, né, Uhum. e assim, como a Gabi falou, ela mora nos Estados Unidos, então, assim, do nada me deu uma vontade, porque imagina, logo depois do nascer do sol, então isso lá era 7 horas da manhã, lá pelas tantas, e eu me atrevi a mandar a apresentação para a Gabi, Uhum. falando: "Olha, é o seguinte, eu gostaria de te convidar para fazer um livro de fotos de nascer do sol, eu estava ouvindo direto Cuida da Minha Filha e a música You'll Be in My Heart, aqui na praia, que no meio do nada praticamente, e aí ela me responde assim: "Olha, eu tenho um Instagram que eu faço e eu coloco o nascer do sol aqui do lugar onde eu moro", e me mandou o Instagram, porque eu fiquei embasbacada, eu fiquei realmente, né, surpresa, aí mais surpresa ainda quando a Gabi falou: "Essa era uma das músicas preferidas do meu pai", né, e que a gente tem uma história com o Phil Collins no show dele, né, que eu gostaria que ele me acompanhasse num dos shows, mas isso não foi possível, né. E aí naquele momento eu falei: "Eu acredito que eu esteja recebendo um presente". E aí foi naquele momento que eu tive a decisão de adotar. Eu normalmente tenho muitos afilhados, né, principalmente afilhados profissionais, eu nunca tive essa vontade de adotar alguém como filha e nomear e intitular como filha. E aí então começou a nossa história. Não só começou a nossa história a partir daí, como não é somente uma história de adoção ou afiliação, mas uma história de amor, né, uma história que realmente a gente praticamente se fala todos os dias, mesmo que eu não goste de falar pelo telefone, eu não continuo não falando, mas eu faço questão de falar em mensagens pelo WhatsApp, né, e a gente pelo menos troca algumas mensagens, mesmo que poucas ou muitas, né, por dia, mas assim, a gente não deixa de se falar. E assim vai ser até o último dia da minha vida, né, que Gabi tá realmente, né, como a minha filha, que vai me acompanhar agora, né. Que mais, Gabi, da nossa história que a gente pode contar? Não, eu acho Bom, assim, é muito legal, né, para mim, hum, assim, eu falo que eu me sinto presenteada, assim, um privilégio, muito grande poder conviver com você, falar todo dia com você, porque como eu falei, da forma que eu te conheci e, né, quando eu vi aqueles primeiros vídeos, assim, que eu já começou, assim, uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho e ali até então você era, né, mais uma escritora, palestrante, nenhuma eu não tinha alguém intermediando, um encontro entre eu e você, nada. Isso também, né, eu não falei no começo, mas aí a forma que a gente começou a se falar é porque quando veio a pandemia, porque até então eu só te acompanhava à distância, e quando veio a pandemia e você felizmente abriu alguns grupos de estudo online, eu me inscrevi para participar em um desses grupos, e aí a gente começou a se falar pelo WhatsApp, trocou algumas mensagens depois de um tempo, né, que eu contei um pouco, assim, da minha história, e eu cheguei ali como várias pessoas chegam, né, que te acompanham, que te idolatram, eu estava ali como mais uma delas. Então, assim, poder hoje ver depois de
4 anos, né? 4 4 anos, anos. assim, a relação que a gente vem construindo, as viagens, a associação. Eu acho que é muito legal, assim, eu me sinto muito abençoada mesmo, pelo nosso encontro, reencontro. É engraçado que quando eu vi a Gabi a primeira vez, eh, foi muito interessante, porque a Gabi ficava me olhando, assim, bem próxima, assim, à câmera. Eu fui fazer uma live para um dos projetos que ela faz parte, assim, ela ficava olhando de um jeito, e aquele olhar, assim, com os olhinhos de jabuticaba que ela tem, né, me chamaram a atenção. E eu falei para a Gabi, eu falei assim: "A sensação que eu tenho é que eu tô te reencontrando", né. E esse reencontro foi de fato um reencontro, né, porque, eh, ela tem uma crença espírita, eu não tenho uma crença espírita, mas eu acredito e tenho muita fé, né, numa força maior, né, e eu acredito que essa força maior realmente tenha nos unido, né. E assim, quando eu falo reencontro, realmente a sensação que eu tenho é que voltou para mim uma filha que tinha sido tirada à força. Então eu sempre falei para a Gabi, para as pessoas, que para eu tentar explicar o inexplicável, né, que é essa nossa relação de tão pouco tempo, mas tão forte. Então, assim, não é com certeza de pouco tempo, né, mas é só um tempo cronológico que a gente pode inclusive se respaldar. Mas a sensação que eu tenho que é aquela cena da escolha de Sofia, que foi me retirado um filho, uma filha, que eu precisei escolher e na verdade foi me colocada uma situação em que agora está de volta. Então meus filhos, e é interessante que eles chamam, principalmente a Isabela, já nomeei minha irmã, né. Então isso é muito bonito, sabe, porque, assim, até a minha família, né, também, acolheu a Gabi, sabe que realmente da nossa relação, né. E não é uma relação que eles se sentem, ciúmes, é uma relação de muito cuidado e muito respeito, principalmente porque eu escolhi passar os meus aniversários a partir, né, do momento em que eu comecei, não na primeira viagem, mas, a partir da segunda viagem, comecei a escolher passar o meu aniversário com a Gabi. Até porque meus filhos cresceram, meu marido, ele trabalha num lugar diferente de São Paulo, que meu aniversário cai no meio do feriado. Eu nunca gostei de passar os aniversários, porque como é feriado, sempre os restaurantes muito cheios, eu nunca fazia festa, porque meus amiguinhos estavam viajando. Então eu comecei a perceber o quanto que, eu comecei a tratar o meu aniversário como um jeito muito, assim, sem graça, né, e que começou a ser ressignificado a partir do momento que eu resolvi passar o meu primeiro aniversário lá na Costa Rica com a Gabi, e a Gabi fez uma festa, né. Também passei lá em Key West, O que Key nós West, o escolhemos, primeiro foi em Key West, né, foi o primeiro e depois na ela Costa Rica. fez uma festa para mim, assim, uma festa surpresa, na verdade, quando a festa, né, eu fui recebida em Key West eh, com flores, com Balão. balões, né, com mensagens. Então, assim, com a Gabi também eu tô aprendendo a gostar dos meus aniversários, né. Com a inflamação cerebral, com a gostar realmente do fato que eu tô viva e que eu tô tendo a oportunidade de utilizar a minha vida para entregar a minha missão, meu legado, deixar aqui, né, esse saber que eu fui adquirindo aos poucos, não com ostentação, mas com muita fé mesmo, que um dia eu poderia falar e abrir espaços, né, que aconteceu com a associação Se Tem Vida Tem Jeito, né. A associação também apareceu no momento que eu estava na chácara, e que isso também foi Uhum. muito interessante, porque Gabi, há um tempo atrás, antes da gente abrir a associação, fez um comentário que queria que o mundo conhecesse, as pessoas conhecessem o meu trabalho, que as pessoas tivessem mais acesso ao meu trabalho, né. E ela de fato foi uma pessoa que me ajudou muito para organizar tudo na minha vida, desde as planilhas,
dos grupos de estudos até o canal do YouTube, porque ela gentilmente, ela sempre fala assim, olha, posso te falar, tá muito bagunçado. Então, ela não só, né, foi uma organizadora, organizou as minhas dores, mas também me ajudou a fazer com que as coisas da minha vida tivessem mais organizadas. Hoje, se você vê o canal do YouTube, com as sugestões dela, né, a gente conseguiu, eu consegui com as pessoas que foram me ajudando, a organizar por categorias, né, as temáticas, os assuntos, tem até capinha, é bem bonitinho, porque a Gabi sempre foi me dando dicas, né, de um jeito muito respeitoso, e esse momento em que nós resolvemos, porque quando a Gabi falou, eu quero abrir, eu quero te devolver, na verdade, né, uma coisa que foi retirada de você, o que aconteceu, porque foi uma relação mal sucedida de uma sociedade, né, de um instituto que eu tinha aberto, e obviamente foi muito traumática, né, essa situação em que quando a Gabi me fez essa proposta e ela, né, cheia de dedos, cuidadosa do jeito que ela falou assim: "Olha, eu quero que realmente, né, te oferecer a oportunidade da gente abrir, né, algum lugar para que o mundo também consiga, né, conhecer o teu trabalho". E naquela hora que ela falou, eu até respondi de um jeito muito, assim, forte, falei: "Deus que me livre, eu nunca mais vou fazer sociedade, eu nunca mais vou fazer instituto, eu nunca vou fazer mais nada, né, em sociedade", porque eu estava me sentindo muito solitária, muito desgostosa, né, pela relação mal-sucedida, enfim. Eu estava num ponto de não acreditar mais que eu realmente poderia ter uma esperança de sonhar novamente, de ter um lugar que a gente pudesse fazer o acolhimento, de ter principalmente um caminho, né, de vida para as pessoas que ficam, né, para aqueles que são os enlutados por suicídio. Enfim, eu estava na minha chácara, meses depois que ela fez essa proposta e eu fiz a recusa, né, eu dei a recusa da proposta, eu estava na minha chácara e eu fui andar. Só que normalmente eu sempre ia por um caminho, e naquele dia especificamente eu fui ver o nascer do sol e optei por andar pela rua de eucaliptos, né, que é praticamente o contrário do caminho que eu fazia. E quando eu tô nessa rua dos eucaliptos, passa um senhor de cabelos grisalhos, alto, forte, com uma jaqueta branca e com uma bota de hipismo. O lugar onde eu tenho chácara é muito simples, não justificava alguém fazer hipismo, tampouco ter aquela bota. E que me chamou a atenção, porque quando ele passou por mim, às 7 horas da manhã, ele fala bom dia com um sorriso, né, forte assim, e eu falei para ele bom dia. Na hora que eu olho para frente na Rua dos Eucaliptos, eu até tirei uma foto e mandei para a Gabi, né. Aquilo, quando eu vi aquela foto e tirei desse senhor, me veio uma frase: "Fique pronta para recomeçar". E aí mandei para a Gabi e falei: "Eu tô pronta para recomeçar, olha só a foto que eu tirei de um moço, não sei porquê, mas uma bota de hipismo e, assim, me chamou muito a atenção". E aí ela manda uma foto dela com o pai, numa rua de eucaliptos, né, com e ela falou: "São os presentes que a gente dava", porque meu pai jogava polo, né, e a gente deu uma bota, né, pra ele, né. E para mim, assim, aí eu falei: "É irrecusável essa ideia". Eu pedi muito, eu rezei muito e torci muito para que realmente eu pudesse ter forças para, inclusive, me reconciliar dos meus traumas, das minhas dúvidas que eu poderia confiar, né, em realmente numa associação, no sentido de associar a minha ação com outras pessoas. E aí começou de um jeito tão mágico, né, porque a partir daí a gente já buscou contador, nós ganhamos durante um tempo assessoria jurídica, né, e foi tão lindo, porque
as irmãs da Gabi e a minha irmã e o Duda, eles são parte do staff da associação, então são pessoas que realmente eu não tenho como duvidar, né? Não tenho como questionar se a minha dor vai ser retomada. E até então, assim, a gente tem feito muita coisa pela associação, né, Gabi? A gente já está no terceiro simpósio, apesar de muitas dificuldades, né, de financeiras principalmente, porque dá muito trabalho, né? E é muito investimento, é muita crença de que é possível fazer alguma coisa socialmente, né? E que a gente tem tocado, porque a gente tem organizado, feito alguns cursos, né, beneficiado as pessoas pelo grupo de estudos que eu facilito, que é esse que fez com que a gente pudesse estar juntas, um grupo de estudos em suicidologia, que a gente estuda os meus livros, e hoje a gente tem uma equipe, porque todas as pessoas que fazem o curso, né, o grupo de estudo, são parte da equipe da Associação Se Tem Vida Tem Jeito, que são as pessoas que a gente está treinando, né, para que a gente possa beneficiar as ações do processo de luto, né, e do acolhimento do processo de luto por suicídio. Conta um pouquinho de como é que você ficou com tudo isso quando, né, eu mandei para você, né, essa mensagem, essa foto da Rua dos Eucaliptos, esse senhor andando, né? Assim, a ideia da associação, assim, claro, eu fiquei muito feliz, né, quando você falou que estava pronta, que queria fazer, porque eu sinto como um chamado também, né, que eu tive de transformar essa dor, assim, um propósito, alguma coisa que pudesse, algo que pudesse ajudar um pouco as pessoas que passam pelo que a gente passou, porque eu vi, assim, o quanto é difícil, o quanto é um luto, não desmerecendo qualquer outro tipo de luto, mas um luto muito peculiar, assim, tem, né, como você mesmo fala, tem as diferenças do luto por suicídio, então, assim, eu senti muito forte essa vontade de ajudar, mas eu tinha só a vontade, assim, eu falei: "Eu não tenho, né, nem". Assim, é um tema tão complexo, tão delicado, eu sinto, que eu falei assim: eu acho até injusto, né, eu querer fazer algo assim, mesmo tendo passado por isso, eu não tenho um embasamento, teórico, né, assim, eu só faria isso se fosse com alguém que realmente eu tivesse certeza, que soubesse muito o que estava fazendo, e a única pessoa que eu poderia pensar e considerar em fazer algo assim era você. Então, assim, num primeiro momento, eu lembro, né, que você nem considerou, e para mim também tudo bem, eu não fiquei chateada, eu respeito, acho que talvez não era o momento, mas eu fiquei muito feliz, assim, quando você aceitou, porque eu senti que poderia ser uma coisa, assim, que a gente poderia fazer disso, e eu acho realmente que a gente pode, algo que pode ajudar muita gente. Mas sempre, né, eu falo muito isso, né, para você, a gente conversa muito sobre isso, entendendo das dificuldades, que é algo para fazer aos poucos, assim, eu nunca tive a ilusão de achar que de um dia para o outro ia ter uma associação, capaz de estar ajudando enlutados por suicídio, até pela questão financeira, a questão, de montar a equipe, né, eu acho que ao longo desse tempo eu fui entendendo melhor também, a parte burocrática, que eu falo isso várias vezes, eu não entendo muito, assim, da parte contábil, por exemplo, no Brasil, especialmente quando se trata, né, de uma associação que é diferente de uma empresa de fins lucrativos, então tudo muito novo para mim também. Então eu acho que é legal, porque de certa forma, né, a gente une as forças, no nosso ritmo, porque você tem seu trabalho, você é super ocupada, eu tenho o meu aqui, a gente tem a diferença de horário, de, né, atividades, mas eu acho que dentro disso a gente tem conseguido fazer algo muito legal que, assim, eu tenho certeza que a gente ainda vai poder ajudar muita gente e fazer
nem que seja assim muito pequena, mas uma diferença na vida de alguém. Eu acho que essa é a ideia, assim. Eu sempre falo que, né, mesmo apesar de tudo isso, e eu sei que todo mundo passa, né, por sofrimento, a dor não, ninguém passa pela vida sem passar pela dor, né? Ontem até assisti uma palestra que ele falou, achei muito bonito. Ele falou: a dor nivela a humanidade. E eu acho que é isso, porque todos nós passamos, né, pela dor, mas eu acho que é pegar essa dor e fazer algo disso, porque apesar de tudo, eu sinto que assim a vida tem sido muito boa, muito generosa comigo, e é uma forma da gente tentar, né? Estamos tentando aí retribuir e poder ajudar as pessoas. E vamos ter agora, né? Você vai poder falar mais sobre isso, mas já vamos fazer o terceiro evento da associação, o simpósio. E eu acho que é isso, devagar, mas assim, muito bem intencionadas e da nossa forma, a gente acha também se respeitando o nosso tempo. Eu acho que assim, a gente está fazendo a coisa acontecer e eu fico muito, muito feliz assim, poder fazer isso com você é, é um presente, assim, porque eu também aprendo muito com você e, de certa forma, eu tô me tratando também, né? Porque eu me sinto, eu sou parte dessas pessoas que vão estar chegando, procurando ajuda, que eu sei que já chegam, né? A gente já tem uma demanda, mesmo não podendo ainda atender todo mundo, mas assim, é, eu ali eu vou me ajudando também cada vez mais. A nossa relação é assim, é muito bonita, porque eu tenho o sonho e tenho essa coisa de fazer as coisas acontecerem, e a Gabi, ela tem uma organização que é assim, absolutamente perfeita, assim, né? Quando eu falo perfeita, não entenda como uma coisa, né, exigente, mas assim, perfeita no sentido de dar solo, dar consistência, né? Solidificar as coisas que a gente vai pensando como ação, né? Como eu sou muito sonhadora e bastante emotiva, né, a Uhum. Gabi ela é racional nesse Sou mais sentido, pé ela no bom, chão. gente, pé no chão, né, porque corretora de imóveis, né, e ainda nos Estados Unidos, que precisa realmente ter, né, uma bagagem, uma consistência, né, e você foi fazendo a tua carreira muito pela tua verdade, pela tua consistência, pelo teu jeito pé no chão, de mostrar para as pessoas que estão indo aí para os Estados Unidos, que vêm com muito sonho, vêm com muitas demandas, né, vêm com algumas exigências, né, de se darem muito bem, e assim, e você vai fazendo a coisa acontecer, né, de um jeito que me ajuda também, né, a pensar de um jeito mais coletivo, de poder, inclusive, contar com a ajuda das outras pessoas, até porque é uma associação, no estilo japonês, é que a gente não pode dar muito trabalho para as pessoas, que não pode fazer pedidos, né, inclusive de dinheiro. Então, assim, teve muita coisa que eu tenho aprendido, tem muita coisa que eu tenho aprendido com você, Gabi, né, e é isso que faz com que a associação realmente possa ser uma associação com muito cuidado. Outra coisa que também eu tenho aprendido é assim, a associação não precisa ser grande, ela não precisa aparecer, mas a associação ela precisa ser sólida o suficiente para que realmente a gente ajude pelo menos uma pessoa ou algumas pessoas que realmente, né, vão nos procurar, tanto como atendimentos ou, né, que nos procuram mesmo, né, principalmente agora, no simpósio, então tem sido uma marca muito forte, né, um simpósio que a gente tem feito realmente para agregar e dar espaço para que a gente possa ter, né, compartilhar um momento com os nossos pares, que são pessoas que se interessam pela temática da pós-venção, do luto por suicídio. Então tem sido lindo, né, tem sido uma grande aprendizagem, e que assim, eu faço valer o tempo inteiro a frase, né, que a vida é arte que leva tempo. Eu com você, felizmente, a gente tem essa dádiva da gente conviver,
né, e oferecer todo esse amor, né, que a gente tem pelas pessoas que partiram por suicídio, concretamente honrar as nossas histórias e fazer com que a vida da associação seja uma arte de receber ajuda, de contar realmente para que ela sobreviva e viva de uma maneira, né, decente, para que a gente possa também ter oferta de serviços, né, Gabi? Você tem me ajudado, assim, nos bastidores é uma coisa que você falou, a nossa rotina é bem frenética, né? Mas a gente divide a nossa rotina, por exemplo, em fazer as divulgações de cursos, em fazer as planilhas, em fazer, né, as notas fiscais, mandar os certificados, criar grupos, né? Então, acho que tudo isso está nos bastidores, que a gente conseguiu ter uma rotina muito interessante, né? Infelizmente, agora a gente não está tão sozinha assim, né? Como a gente começou, né? Não, pelo contrário. Hoje até estava falando, né? Nós temos uma equipe de apoio aí muito legal, né? As pessoas que são já da equipe da associação. E hoje estava até falando no grupo que a gente tem no WhatsApp, que estamos confirmando as presenças no simpósio, e é muito legal, porque é impressionante, assim, quando a gente conta com a ajuda, como as coisas, né, funcionam e todo mundo ali é sincronizado e a coisa acontece tão rápido. Hoje eu pensei, eu falei, nossa, se eu tivesse que fazer isso sozinha, eu não ia dar conta, assim, confirmar 400 pessoas, mais a lista de espera, e quem não vai, você puxa alguém da lista de espera. E, assim, o pessoal tem ajudado tanto, e é muito legal. E eu acho que para quem está fazendo também, né? Porque eles se sentem parte, eu acho que essa é a ideia, porque nós fundamos, tivemos a ideia, mas não é para nós, né? É assim, a ideia é que continue, que tenha muita Exato. gente envolvida, mas assim, eu acho que quando tem essa ideia de fazer algo assim, a gente não está fazendo isso para a gente, é muito além, né? E é para a gente buscar, né, fazer essa travessia juntos e chegar nessa outra margem, né? As pessoas me Uhum. perguntam qual é essa outra margem. Uma margem que a gente possa, apesar da dor, estar continuando, né? A outra margem, principalmente, por que as pessoas também, né, me perguntam assim, por que é essa insistência em fazer, né? Porque, na verdade, inicialmente nós duas bancamos tudo, né, em relação ao evento, em relação a tudo, né? A gente tem bancado, mas realmente, assim, algumas pessoas começam também a se aproximar da gente, né, Gabi? Porque a gente também tem oferecido essa, esse propósito, né? Então a gente caminha juntas agora nesse propósito, né? Isso é bem Uhum. bacana. Eu me lembro da Nelly falando, né? Porque com essa minha tendência de não dar trabalho, de ficar, nossa, eu tô realmente, né? Dando trabalho. A Nelly, um dia no evento, no primeiro evento que a gente fez da associação, ela falou, Karina, as pessoas, né, elas até podem agradecer vocês, porque vocês estão dando uma oportunidade para elas direcionarem, né, o que elas querem ajudar. Às vezes a gente quer ajudar, a gente não sabe como, né? E pelo É. menos assim a gente está dando uma direção para que as pessoas interessadas, para que as pessoas que realmente compram a causa, né, do luto por suicídio, para o acolhimento, que possam realmente estarem com a gente, né? Estar com a gente. Não é isso? É, é. Sábia, Nelly, sempre sábia. Sempre sábia, Eu né? acho que é essa a ideia. É muito bonito, é muito bonito. Ô, Gabi, o que você acha que, assim, a gente pode falar sobre a associação, né, para as pessoas? O que você, como uma das pessoas que é o core, né, pode pensar no que a gente pode oferecer na associação e qual é a importância da nossa associação, se tem vida, tem jeito, para você? Olha, assim, eu sinto que a associação tem uma importância muito grande, principalmente por ser direcionada ao luto por suicídio.
porque eu acho que tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente vê muito projeto, muito trabalho feito em cima da prevenção. E eu, quando eu vivenciei isso, eu acho que o luto, né, a pós-venção, não tem, assim, não tem tanto suporte e as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre isso. Eu acho que isso foi uma coisa, assim, que eu vivenciei muito e que até hoje eu vivencio. Hoje, ontem mesmo, uma pessoa veio me procurar, falou assim: olha, eu estou um caso, uma sobrinha acabou de passar por isso, você pode conversar com ela? Mas, assim, eu não sou psicóloga, não tenho formação nenhuma, eu sou enlutada por suicídio, eu já passei por isso, mas, como eu falei, eu não tenho estudo, eu não tenho embasamento, eu nem gosto de entrar, né, assim, numa seara que eu acho que não é a minha. Eu converso numa boa, eu troco ideia, eu conto um pouco da minha experiência, escuto, porque eu acho muito importante escutar, né, tudo que a pessoa tem para falar. Mas, assim, eu acho que a associação é muito importante nesse sentido, porque as pessoas que estão lá, que são do seu grupo de estudos, que você, para mim, né, e acho que para todo mundo que te conhece, é a maior referência nesse tema, nesse assunto. E, assim, só fazendo um parêntese, que eu acho que além do conhecimento que você tem, que isso daí é indiscutível, todos os seus títulos e tudo, é a forma mesmo como você fala, essa forma amorosa, assim, é, 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 é indescritível, assim, você, a forma como você trata um assunto tão sério que você consegue trazer tanta humanidade, né, para um assunto tão difícil. Então, assim, as pessoas da nossa equipe da associação são pessoas que estão nos seus grupos de estudos, que têm esse suporte seu o tempo todo. Então, assim, não é uma equipe, qualquer equipe, né? São pessoas que estão sendo treinadas, acompanhadas. Então, assim, eu sinto mesmo, assim, de coração que a associação vai poder fazer a diferença na vida de muita gente. Como você falou, a gente tem oferecido cursos também para quem de diversos assuntos, né, para quem quiser participar. Eu coloquei aqui, vou colocar novamente o site da associação, onde tem toda a informação, informação do simpósio que vai acontecer agora no dia 7 de setembro, em São Paulo, na FECAP, e no site tem todas as informações. E também para quem quiser contribuir, né, como você falou, quem se sentir tocado, não importa se é pouco, se é muito, quem quiser ser da equipe do apoio, ajudar a gente com as atividades, nós temos, além, né, dos psicólogos, várias atividades que são feitas paralelamente, e quem quiser fazer uma contribuição mensal ou uma única contribuição, e como eu falei, não importa o valor, porque com certeza todo valor que a gente vier a receber vai ser destinado a uma boa causa. Essa é a nossa ideia, a nossa intenção, e é para isso que a gente está trabalhando aí dia a dia, porque os bastidores também têm bastante trabalho, né? Que a gente faz Muito trabalho. com muito amor, muito prazer, e eu tenho certeza que vamos colher os frutos aí, a poder ajudar muita gente, como a gente falou no início. Essa é a ideia. Nessa época de semeadura, né, tem alguns momentos que a gente, assim, trabalha tanto nos bastidores, né, Gabi, que a gente fala, puxa vida, por que que a gente abriu, né, e para que que a gente abriu? Exatamente para daqui a algum tempo eu realmente tenho essa aposta, e não é uma aposta de jogo, mas uma aposta de esperança, né, para que realmente a gente possa beneficiar as pessoas, né, nesse assunto que é tão tabu, nesse assunto que é tão pouco cuidado aqui, principalmente aqui no Brasil, né, a gente não tem lugares de acolhimento para luto por suicídio. A gente tem, e nós fazemos parte da equipe do grupo Transformador em Amor, que foi um projeto do meu pós-doc, idealizado por mim, mas organizado e coordenado pela Fátima Martuccelli, né, e com a Cristina também,
e principalmente pela direção, né, do NAS, do Instituto Sede Sapiens, que a gente começou o nosso trabalho com acolhimento de pessoas em luto por suicídio, né? Então, assim, a gente tem aqui um grupo de apoio aos enlutados, que nós convidamos as pessoas que são enlutadas por suicídio, somente pessoas em luto por suicídio, a gente não aceita ouvintes, né? E a ideia é que a gente começou com um grupo de apoio lá no NAS, no SEDES, né, que é o Núcleo de Assistência Social, né, lá do SEDES Sapiens, mas que a gente possa evoluir esse tipo de trabalho também na Associação Se Tem Vida Tem Jeito, né? Quando eu falo evoluir, no sentido de que o meu sonho de consumo é oferecer trabalhos gratuitos, então a gente já vai ter algumas pessoas que são assistentes sociais que vão fazer a triagem, né, para de fato a gente poder, daqui a algum tempo, e por isso que a gente precisa de patrocínios, de empresas, de pessoas que possam realmente aderir à causa, para que vocês nos ajudem, né, a deixar e a manter a associação viva, né, viva no sentido de ajudar as pessoas a fazerem as travessias, que para quem vive, ou pelo menos dá para a gente, né, tentar se aproximar, nunca a gente consegue se colocar no lugar do outro, mas tentar se aproximar uma vivência de que é devastadora na vida de todas as pessoas que são impactadas pelo suicídio de alguém que amam. Então, se você estiver nos assistindo, a gente pode pedir, né, Gabi, para que você nos ajude a fazer dessa associação uma forma da gente realmente estar caminhando e estar potencializando a vida de quem ficou, para aqueles que ficam, né? Então, vamos caminhando para a nossa finalização desse momento que nós escolhemos como o momento do Setembro Amarelo, mas muito mais para nos dar a oportunidade, primeiro, da gente contar sobre a nossa história, sobre as nossas intenções em relação à associação, e para que você possa fazer parte, você que está nos assistindo, para que você possa fazer parte desse sonho bom que se tornou realidade, né? Um sonho, apesar da dor, né, que é poder transcender e ir além daquilo que a gente já conhece. Palavras finais, minha filha, minha filhita. Mamacita. Minha palavra final vai ser gratidão. Bom, vou agradecer primeiro, né, todos que estiveram aqui com a gente, que vão ver essa live depois, a todos que têm ajudado e que vão ajudar a associação, e gratidão a você por tudo, porque você, né, foi o meu grande divisor de águas nesse luto, né, tão sofrido, e eu sou muito grata por ter você na minha vida, por aprender tanto com você, por poder te acompanhar. Como eu falei no início, assim, é um privilégio, eu me sinto realmente muito, muito abençoada de estar aqui nesse momento com você, poder falar que eu tenho uma associação com você, eu falo, não é para qualquer um, não. Viajar com você, né, que a gente estava até falando sobre isso, às vezes as pessoas falam, né, nossa, mas como é quando vocês estão viajando e tal, e eu falo assim, é muito legal, eu conheço diferentes facetas da doutora Karina, muitas, muitas, e assim, é uma honra mesmo conviver com você, e para mim é muito bom poder beber dessa fonte, porque eu estou sempre aprendendo muito com você, te acompanhar nos projetos aqui no café, né, que a gente sempre faz junto, seus livros, suas palestras, assim, fonte inesgotável de conhecimento, então para mim é uma honra muito grande. Eu Só te posso agradecer. Eu posso falar que eu só sou quem eu sou hoje, graças também a você, minha filha. Então, se você está me agradecendo, eu também te agradeço. E quando um momento
acaba em agradecimento. A gente só pode entender que a coisa está andando, né? E aos poucos a vida vai se organizando. A vida vai se organizando exatamente como a gente coloca na proposta da associação. Aos poucos, a tua vida retoma, né? A tua esperança e os teus sonhos podem retomar, né? E eu só te agradeço porque você hoje não faz parte do meu sonho, mas você faz parte de uma realidade. E é uma realidade de crença, de reinvenção e de aceitação de que tudo que me aconteceu não foi em vão, até porque hoje eu tenho motivos realmente para falar. Eu sou uma pessoa muito afortunada por ter você na minha convivência pessoal, profissional, né, nas minhas relações, né, e você hoje faz parte, né, realmente de um grande pedaço na minha vida. Então, gratidão, minha filhita querida e amada, né? Gratidão a todas as pessoas que estão nos assistindo, que vocês possam realmente nos ajudar a caminhar, né, nessa trajetória e estar conosco, nos apoiando, seja lá de um jeito emocional, financeiro, mas que vocês possam ser pessoas que vão agregar, né, a esse propósito de acolhimento ao luto por suicídio e pós-venção. Um beijo para todo mundo. Até. Muito obrigada. Beijo. Te amo. Te amo, filha.